Olá pessoal, vamos agora a uma questão que caiu aqui na FATEC 2015 e que também trata do conteúdo de porcentagem, né? Questão bem interessante, ela fala mais ou menos da ideia de como funciona a eleição, por exemplo, no Brasil, né? A questão diz o seguinte: o voto válido é aquele destinado diretamente a um candidato ou a um partido político. Votos nulos e brancos não são considerados votos válidos. Para que um candidato conquiste a eleição em primeiro turno, ele deve conquistar mais de 50% dos votos válidos. Então, mais ou menos como funciona a eleição aqui, dessa forma, aliás, que funciona a eleição aqui no Brasil, né? Então, a tabela a seguir, né, ela mostra a eleição ao governo de um estado que foi realizada entre apenas 4 candidatos, candidato A, B, C e D. O resultado final dos votos destinados a esses candidatos no primeiro turno está na tabela. Observe que aqui o candidato A tirou 20,3% do total de votos apurados. A primeira coisa que deve se observar é que isso não significa 23,3% dos votos válidos, e sim do total de votantes, né? Bom, e a mesma informação se repete para cada candidato. Em seguida, né, fazem-se algumas perguntas, são feitas algumas perguntas com relação a quem ganhou a eleição, quem foi para o segundo turno, com base nestas informações. Então, vejamos aqui uma pequena discussão, né? Observemos que se nós somarmos esses percentuais, 20,3 com 15,5 com 32,2 e com 2, se nós chegarmos aqui na tabelinha e fizermos uma soma desses resultados, nós vamos obter 70, valor de 70. Ou seja, o que significa isso? Que esses 4 candidatos, né, juntos, obtiveram apenas 70% de todos os votos. Primeira interpretação nossa relacionada aos dados dessa tabela. Ok, pessoal? Então, significa, né, que esses candidatos não obtiveram 100% dos votos. Ou seja, 30% dos votos foram votos nulos ou brancos. Ou seja, foram votos que não são considerados válidos. Bom, vamos fazer uma interpretação sem olhar ainda para as opções. Se apenas 70% dos votos foram considerados válidos, obviamente, para que algum candidato ganhe a eleição em primeiro turno, ele tem que tirar mais da metade desses 70%. Ora, se eu pegar 70%, né, e dividir por 2, isso dá 35%. Portanto, para que um candidato ganhe a eleição, ele tem que tirar mais de 35% dos votos. Ou seja, ninguém ganhou a eleição em primeiro turno. A gente já pode observar isso, por quê? Porque o candidato que tirou mais votos, tirou 32,2% do total de votos apurados. Então, a opção A e a opção B, que dizem que o candidato C conquistou a eleição em primeiro turno, né, já são opções descartadas. Nenhum desses candidatos, ou melhor, esse candidato não ganhou a eleição em primeiro turno, porque ele não obteve necessariamente 35% dos votos válidos, né? Seria metade dos votos apurados, que seria metade de 70%, que corresponderia a 50% dos votos apurados. Bom, em seguida, vem nas opções, nós temos informações relacionadas ao candidato C, né, e ao candidato A, ao C e ao A. Então, vamos se ater somente a eles. O candidato A, ele obteve 20,3% desses 70% de votos que foram apurados para os candidatos. Esse percentual representa quantos por cento dos votos válidos? Bom, gente, eu preciso saber então o seguinte: 20,3% ou 20,3% representa que percentual do total dos votos válidos, que corresponde a 70, ou seja, 20,3 dividido para 70. E isso vai me dar a informação de que percentual o candidato A tem de efetivamente de votos válidos. Se nós dividirmos aí 20,3 por 70, nós vamos obter 0,29. Ou seja, significa que esses 20,3% de votos apurados corresponde a 29% dos votos válidos. Tá certo? Então vamos observar aqui a opção D, o candidato A disputará o segundo turno e teve 32% dos votos válidos. É claro que quem vai disputar o segundo turno é o candidato C e o candidato A, porque os dois foram os mais votados, correto? Porém, o candidato A não teve 32% dos votos válidos, ele teve 29%. O candidato A vai disputar o segundo turno e teve 25% dos votos válidos.
Também não é verdade, ele teve 29. Então, a gente já observa que a letra C é a resposta correta, descartando as outras opções. Mas vamos fazer efetivamente as contas. O candidato C obteve 32,2% dos votos apurados. Né? Então, esses 32,2% corresponde a que percentual do total de votos que foram para os candidatos? De 70% que foram para os candidatos. Quando eu divido 32,2 por 70, nós obtemos o resultado de 0,46. Significa, então, que o candidato C obteve 46% dos votos válidos. Né? Dos votos válidos. Ele vai para o segundo turno e ele obteve 46% dos votos válidos, portanto, confirmando aqui que a opção C é a opção correta. Uma questão bem interessante, né? Bem bolada, bem criada, né? Envolve aí um conteúdo, né? Conceitos reais, né? Da nossa eleição. Espero que vocês tenham compreendido a explicação de toda essa questão. E até o nosso próximo vídeo, pessoal.